Se você é um editor que atualmente usa a conta do Google Ad Manager de algum parceiro de monetização para monetizar o seu site, já deve ter ouvido falar da nova MCM, ou Multiple Customer Management. Então, o que seria a MCM e como ela é diferente da SPM e como você poderia se adaptar a essa nova regra? Vamos primeiro entender a diferença entre a SPM e a MCM. A Skilled Partner Management, que era a SPM, dava aos editores acesso à conta do Google Ad Exchange dos seus parceiros de monetização. Então, editores que antes não tinham acesso ao Google Ad Exchange passaram a ter e expandiram a demanda para os seus inventários de anúncios e a monetização dos seus sites. Na configuração original da SPM, a conta de um editor é adicionado à conta do parceiro de monetização como uma conta filho. Dessa forma, a conta pai ganha o acesso por meio da função de contas linkadas à conta do Ad Manager do editor e ela ganha autonomia para administrar a conta filho, que é a conta do editor, e controlar o inventário de anúncios. E agora, o que seria a MCM? A MCM vem para substituir a SPM. Editores que já migraram ou se adaptaram para a MCM podem oferecer o acesso à sua conta a um editor terceiro, a uma conta de Google Ad Manager de um outro editor. E a conta que solicita o acesso seria a conta pai, a conta que concede o acesso seria a conta filho. E por que a necessidade dessa mudança de SPM para MCM? Na SPM, na hora de adicionar um parceiro de monetização ou um parceiro editor, o editor da conta filho não tinha controle do nível de gerenciamento que ele poderia oferecer à conta pai. Já na MCM, na hora de você adicionar uma conta pai, você tem duas opções, uma é Manage Account e outra é Manage Inventory. E o objetivo dessas opções seria estabelecer um relacionamento transparente e aberto entre as duas partes, a conta pai e a conta filho. Na primeira opção de Manage Account, uma conta pai tem acesso a todo o inventário de anúncios de uma conta filho com o objetivo de ajudar a monetizar esse inventário. A conta pai tem acesso a todas as configurações, menos as configurações de pagamento. Uma conta filho pode ter somente uma conta pai como parceira. E todas as configurações são encontradas na conta filho. Na opção de Manage Inventory, uma conta filho tem a opção de delegar parte do seu inventário para ser administrada por uma conta pai. Nesse caso, as contas filhos podem ter até 15 contas pais gerenciando seu inventário de anúncios. Uma conta pai poderá administrar todo o inventário delegado a ele diretamente da sua conta e toda a configuração é encontrada na conta pai, em lugar de ser encontrada na conta filho, como na opção anterior. E agora, se você é um editor que está trabalhando com um parceiro de monetização, o que você deve fazer ou esperar do seu parceiro nessa transição? Se você tem um parceiro que é uma conta pai e que ainda está usando a SPM, vocês já deveriam pelo menos ter discutido a transição para a SPM, porque essa transição não é automática e um parceiro editor precisa cumprir requisitos para poder ter acesso e oferecer a MCM para os seus editores parceiros e contas filho. A escolha e contratação de parceiros da MCM foi finalizada em 30 de junho de 2021. Os parceiros eleitos que entraram nesse programa têm a habilidade de oferecer MCM para suas contas filho. Então, se você ainda não escutou nada sobre a MCM do seu parceiro de monetização, vale a pena ter uma conversa, porque a timeline do Google para essa validação é a seguinte: para todo e qualquer inventário não associado com a MCM, até janeiro de 2022, a monetização será parada em fevereiro de 2022. Então, considere se o seu parceiro de monetização foi ou não aprovado na MCM. E o requisito principal para editores que querem trabalhar com parceiros que têm acesso à MCM é que eles tenham suas contas próprias do Google Ad Manager. Se você ainda não tem uma conta do Google Ad Manager, a gente vai deixar um tutorial na descrição desse vídeo que você pode acessar no nosso canal do YouTube. A Monetize More atualmente é um parceiro certificado do Google, elegível para oferecer MCM para todos os seus parceiros editores. Se você tem interesse em trabalhar conosco, use o link na descrição e fale com nossos especialistas.